A Conquista das Virtudes para uma Vida Realizada. Páginas 80 a 85. Francisco Faus. 2. O dever do silêncio. Todos nós também temos o dever, não apenas o direto, de não manifestar determinadas verdades em uma série de casos. Vejamos 4 deles. Primeiro, segredo profissional. O Catecismo da Igreja Católica cita o exemplo dos médicos, por motivos éticos óbvios, militares e políticos, sigilo por razões de ordem pública, e juristas, advogados, promotores, juízes. Segundo, segredo prometido. É um dever de justiça quando algo nos foi confiado sob o compromisso ou promessa, aceitos por nós, de não divulgá-lo. Quebrar a promessa seria, além de uma falta contra a justiça, uma ofensa à fidelidade. Deveríamos levar mais a sério esses compromissos, contra os quais se falha com facilidade. Prometi não falar, só conto a você, mas não fale para ninguém. Não faltava uma ponta de razão àquele que comentava com amarga ironia. Se você deseja divulgar amplamente alguma coisa, confie a um amigo sob segredo. Terceiro, segredo natural. Chama-se assim a obrigação de guardar segredos sobre realidades da vida privada e íntima das pessoas, ou sobre informações oficiais secretas, quando involuntariamente, sem que haja curiosidade nem malícia, tomamos conhecimento delas. Por exemplo, ao ouvir de passagem, sem querer, uma conversa particular, ao encontrar uma carta ou documento perdido com informações que o autor nunca desejaria divulgar, ao acessar sem intenção disso uma conversa íntima na internet e ao ouvir por defeito de linha uma conversa telefônica de caráter privado. A ética natural exige esse silêncio, mesmo que ninguém o tenha pedido, nem tenhamos prometido. Divulgar essas informações é, portanto, uma falta que pode ser grave contra a justiça e a caridade. 4. Segredo da confissão, ou sigilo sacramental. Este jamais pode ser violado pelo confessor, que está submetido a penas canônicas severíssimas, se o fizer. Notas explicativas. Segredo profissional. Refere-se à obrigação de manter a confidencialidade sobre informações obtidas no exercício da profissão, essencial em áreas como medicina e advocacia. Segredo prometido. Trata-se de um acordo ético de não revelar informações confidenciais, respeitando a confiança depositada por outra pessoa. Segredo natural. Relaciona-se à ética de não divulgar informações pessoais que podem ser obtidas de forma não intencional, protegendo a privacidade de indivíduos. É um princípio fundamental da Igreja Católica, onde o confessor não pode revelar o conteúdo da confissão, assegurando assim a privacidade e a proteção do penitente. Também expando algumas referências bíblicas para melhor entendimento. Como diz o Catecismo, o sigilo sacramental é inviolável. Por isso, não é lícito ao confessor revelar o penitente com palavras ou de qualquer outro modo, por nenhuma causa. Catecismo da Igreja Católica. 3. Quando se pode revelar um segredo? O Catecismo, ao falar sobre os segredos confiado e profissional, esclarece que devem ser guardados, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse àquele que o confia, àquele que o recebe ou a um terceiro, prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade da Igreja Católica. É importante destacar que isso não se aplica ao sigilo sacramental. Prejuízo grave a quem confiou o segredo. Suponhamos que um estudante confidencia a um amigo que já se viciou em uma droga perigosa, mas não contou aos pais, nem quer que eles sejam informados. O dever de guardar segredo cessa se aquele que recebeu a informação tem a certeza moral de que informar os pais é a única maneira de ajudar o amigo a buscar um tratamento de desintoxicação. Da mesma forma, se uma pessoa em um relacionamento confidenciou a um colega que possui uma doença perigosa que pode ser transmitida à futura esposa e até levá-la à morte, o amigo tem o dever de informar a moça. B. Prejuízo grave para quem recebe o segredo. Na complexidade do mundo empresarial, imaginemos que um colega peça segredo absoluto a outro e conte um fato confidencial da diretoria que colocará em grave risco o futuro profissional de quem ouve. Mesmo que tenha prometido guardar o segredo antes de conhecer os detalhes, a pessoa fica liberada dessa obrigação se perceber que revelar o segredo a alguém que possa resolver a situação é a única forma de legítima defesa. C. Prejuízo para terceiros.
Todo médico e estudante de medicina sabe que o dever ético de guardar segredo profissional cessa quando o médico diagnostica uma doença que pode causar uma epidemia e cuja prevenção deve ser providenciada com urgência em âmbito regional ou nacional. Nesse caso, mesmo que o paciente tenha exigido sigilo, essa exigência se torna injusta. Em qualquer situação, para que seja possível revelar um segredo, é necessário que concorram simultaneamente as duas condições mencionadas pelo catecismo. Que a retenção do segredo possa causar prejuízos muito graves. Que esses prejuízos muito graves somente possam ser evitados pela divulgação da verdade. Questionário sobre discrição e justiça. Notas explicativas. Sigilo sacramental. Refere-se à inviolabilidade do conteúdo da confissão. Para a Igreja Católica, o confessor nunca pode revelar o que é dito em confissão, sob pena de sanções severas. Segredo confiado e segredo profissional. Estes são compromissos éticos de confidencialidade que podem, em casos extremos e excepcionais, ser quebrados para evitar danos graves a terceiros ou aos próprios envolvidos. Comento levianamente fatos da vida íntima de outras pessoas, mesmo quando não há um motivo muito grave que justifique, por razões de justiça, revelar esses segredos. Compreendo que ler, sem permissão do autor, correspondência particular, anotações de um diário íntimo, arquivos pessoais de correspondência eletrônica, entre outros, é uma falta contra o direito à privacidade e, portanto, contra a justiça. Caio na frivolidade de comentar a vida alheia sem necessidade, esquecendo-me de que é muito fácil exagerar ou deturpar o que se comenta. Percebo que esses comentários precipitados muitas vezes contêm inexatidões, que podem até se tornar verdadeiras calúnias. Abuso da facilidade de comunicação dos meios eletrônicos modernos, especialmente das redes sociais, para divulgar mexericos e expor a intimidade de outras pessoas, fazendo disso motivo de falatórios, gozações ou críticas. Já cometi a injustiça de utilizar meios eletrônicos ilegais para violar a privacidade de informações pessoais, financeiras, profissionais, etc. Sei guardar honestamente os segredos que me foram confiados ou prometidos, evitando até mesmo palavras ou gestos que possam revelá-los. Lembro-me bem dos poucos casos em que, por um dever de justiça, é permitido e até obrigatório revelar esses segredos, exceto sempre o segredo da confissão. Certifico-me de ter um critério moral bem fundamentado, consultando, se necessário, um orientador confiável, quando penso que a justiça exige que eu não revele total ou parcialmente a verdade sobre assuntos que acredito que outras pessoas não têm o direito de conhecer. Conclusões. Procure tirar suas próprias conclusões e anotá-las. Guia. A fortaleza, as duas faces da fortaleza. Após considerarmos alguns aspectos da prudência e da justiça, vamos agora abordar diversos traços da terceira virtude cardeal, a fortaleza. No uso comum da nossa linguagem, quando ouvimos dizer que alguém é uma mulher ou um homem forte, no sentido moral e espiritual, ou que é uma alma forte, logo pensamos: essa pessoa deve ter coragem, deve ser firme, deve ser valente diante de sacrifícios e deve suportar pessoas, sofrimentos ou situações difíceis. Pensamos assim, e com razão. De fato, a fortaleza é uma virtude moral que fortalece a nossa vontade, para que sejamos capazes de enfrentar sem medo os desafios que envolvem coisas boas, mas difíceis, e para que persigamos o bem. Nota explicativa. Fortaleza. Aqui a fortaleza refere-se à virtude cardeal que permite ao indivíduo suportar adversidades, perseguir o bem e enfrentar dificuldades com coragem moral e determinação. É um traço que, segundo a tradição cristã, fortalece a vontade em busca do bem, apesar dos sacrifícios. Fortaleza. A virtude do esforço e da perseverança. A fortaleza nos inspira a enfrentar o que é custoso e árduo sem desistir, dispostos a sofrer por esse bem difícil sem queixas ou desistências. Só com essa descrição, percebemos que a fortaleza se manifesta de duas formas. A capacidade de enfrentar, empreender, assumir ideais, tarefas ou deveres difíceis. Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica descreve a fortaleza como a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na busca do bem. B. A capacidade de resistir e suportar. O Catecismo afirma que a fortaleza nos torna capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos, de vencer o medo, inclusive da morte, e de suportar as provações e perseguições.
Catecismo da Igreja Católica. O Papa João Paulo II, em uma catequese de quarta-feira, 15 de novembro de 1978, comentou sobre o valor da fortaleza, dizendo: a virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. O ser humano, por natureza, teme o perigo, as doenças, os sofrimentos. Desejo homenagear todos aqueles que têm a coragem de dizer não ou sim quando isso custa. Breve elenco de fraquezas. Duas virtudes não são teorias nem ideais bonitos para admirar, são para viver. Todos nós sentimos a necessidade de adquirir ou melhorar a fortaleza, não é verdade? Para nos ajudar, vamos começar lembrando algumas das muitas faces da nossa fraqueza. Não para nos sentirmos diminuídos, mas para reacender o desejo de lutar e nos inspirarmos nos primeiros cristãos a quem São João dirigia estas palavras. Eu vos escrevo, jovens, e não apenas jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês e porque vocês venceram o maligno. João 2. Entre outras, podemos citar as seguintes fraquezas. A. Fugir de ideais, tarefas ou deveres apenas por serem difíceis. Vivemos em uma cultura que valoriza a facilidade e o menor esforço. Essa mentalidade cria pessoas com caráter frágil, que recuam diante das dificuldades e não alcançam nada de sólido. Todos nós deveríamos cultivar o desejo expresso por um estudante a São José Maria Escrivá. Peça que eu nunca queira me deter no fácil. Já pedi, respondeu São José Maria. Agora só falta você se empenhar em cumprir esse belo propósito, caminho. Vamos explorar isso mais profundamente no capítulo 26. B. Encolher-se e parar quando surge um obstáculo desafiador. Os obstáculos existem para serem superados e para nos fortalecer, não para que os contornemos e nos apequenemos diante deles. Cresça diante dos obstáculos. C. Ter medo do sacrifício, esquecendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Nota explicativa. Fortaleza, no contexto das virtudes cardeais, a fortaleza refere-se à capacidade moral de perseverar no bem, enfrentar dificuldades e resistir aos medos e provações. Trata-se de uma virtude que capacita a pessoa a suportar as dificuldades com paciência e coragem moral. D. Ter pavor do sofrimento. Ao refletirmos sobre a paciência, veremos que a arte de sofrer com fé e amor faz parte da virtude da fortaleza. Por ora, basta meditar nestas palavras. Quero que você seja feliz na terra. Não será se não perder esse medo da dor. E. Ser do tipo acomodado, que deseja uma vida normal, como todo mundo. Ou seja, uma vida medíocre, e se apavora ao pensar em complicar a vida. A essas pessoas, Deus pode dizer: vire as costas ao infame que lhe sussurra ao ouvido, para que você vai complicar a vida. Ser do tipo frívolo e superficial. Pessoas assim deveriam refletir seriamente sobre estas palavras. Não caia nessa doença de caráter que tem como sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no falar, a impetuosidade, a frivolidade em uma palavra. Essa frivolidade, que não se esqueça, torna seus planos diários tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reagir a tempo, não amanhã, agora, fará de sua vida um boneco de trapos, morto e inútil. G. Ser daqueles que logo acham que já fizeram demais e se cansam de fazer até o mínimo necessário. Essas pessoas deveriam refletir sobre este conselho. Não seja frouxo, mole. Já é tempo de repelir essa estranha compaixão que sente por si mesmo. Que lhe parece? Não acha que, se formos sinceros, nos reconheceremos em vários desses traços? Vamos reagir, então, e continuar a refletir sobre a beleza da fortaleza e a necessidade urgente que temos dela. Para facilitar a tarefa, vamos revisar o que acabamos de expor e meditar com calma no seguinte. Questionário sobre fraqueza e fortaleza. Desculpo-me dizendo que sou fraco, ignorando que isso não justifica nada, pois todos, com a ajuda de Deus, temos a possibilidade e o dever de cultivar a virtude da fortaleza. Perco a paz e me irrito quando surgem dificuldades inesperadas. Sinto-me facilmente vítima da incompreensão dos outros ou das circunstâncias. Já refleti sobre o fundo de verdade nas palavras escritas no para-choque de um caminhão. A vida é dura para quem é mole. Mudo meus planos e horários apenas porque é difícil seguir o que estava previsto. Tenho muitos caprichos e manias que considero indispensáveis, mas que poderiam ser perfeitamente dispensáveis.
Nota explicativa. Fortaleza. Na visão cristã, a fortaleza é uma virtude cardial que fortalece a vontade para resistir ao medo, superar obstáculos e suportar sofrimentos com paciência e coragem. Ela se manifesta tanto na capacidade de enfrentar o que é difícil, quanto na resiliência para suportar desafios e permanecer firme no bem. Sou incapaz até para o esforço físico de me levantar da cadeira e ajudar alguém que precise de um pequeno favor. Sou, como dizia um humorista, uma ameba de sofá, ou seja, alguém que não consegue se sentar sem se esparramar nas cadeiras, poltronas e sofás, como se fosse feito de gelatina. Para a paz. Educo meus filhos dentro de uma falsa ideia de liberdade, permitindo que façam todos os seus caprichos e vontades. Acabo facilitando a infantilização de filhos adolescentes ou mesmo de jovens adultos que já estão na faculdade, ao cuidar deles como se fossem bebês. Levo-os para festas e busco-os de madrugada. Dou-lhes carona para a faculdade para que não precisem pegar ônibus ou metrô. Já parei para pensar que pais pouco exigentes e muito condescendentes podem criar filhos com personalidades frágeis, incapazes de enfrentar com coragem os desafios da vida, como dificuldades no trabalho, casamento e criação dos próprios filhos. Caio na armadilha de pensar que a disciplina limita e sufoca a liberdade. Não percebo que a falta de disciplina é uma fábrica de pessoas caprichosas, egoístas e covardes. Procure refletir e anotar suas próprias conclusões. Nota explicativa. Este trecho propõe uma autocrítica sobre comportamentos de fraqueza e a importância de virtudes como disciplina e responsabilidade. Na visão cristã e educacional abordada, há um incentivo para pais refletirem sobre a forma como estão preparando seus filhos para a vida adulta e como as atitudes de complacência podem impactar a autonomia e a maturidade dos jovens. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.